Olá, irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Leitura de hoje é Provérbios, capítulo 4, versículo 23. E eu vou fazer essa leitura na nova tradução linguagem de hoje e também todos os outros textos, serão na nova tradução linguagem de hoje. A palavra de Deus diz assim, Provérbios capítulo 4, verso 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. O título da nossa meditação desta noite, Cuidado com os pensamentos. Nossos pensamentos podem ser uma fonte de bênção para a nossa vida, pode ser uma fonte de maldição, pode ser uma fonte de alegria, de paz, pode ser uma fonte de guerra, de conflito, de sofrimento. O que a nossa mente tem pensado? O que tem vindo à sua mente? E o que vem à sua mente tem trazido paz ao seu coração, alegria para a sua vida? O texto sagrado diz, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Certa ocasião, Jó disse assim, tudo aquilo que eu mais temia me aconteceu, quando ele compartilhava as perdas que ele teve, as coisas que aconteceram, as coisas ruins que aconteceram na vida dele por permissão divina. Então, nossa mente, os nossos pensamentos, eles precisam ser observados para que ele não traga a nós, os nossos pensamentos e a nossa mente, não traga a nós uma qualidade de vida desagradável, ruim, triste, O ideal é que os nossos pensamentos produzam em nós harmonia, paz, uma vida abençoada, uma vida feliz. Mas a gente sabe que, infelizmente, nem sempre é assim que acontece. Daí a preocupação do texto sagrado com aquilo que nós pensamos. No capítulo 12, a partir do versículo 34, Mateus, capítulo 12. Capítulo 12, a partir do versículo 34, são palavras do Senhor Jesus Cristo. Vai até o versículo 37. Ele diz assim, ninhada de cobras venenosas, como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Eu afirmo a vocês que, no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Estas palavras de Jesus, elas estão no contexto de uma acusação que foi feita a ele da parte dos fariseus, quando ele havia libertado um homem que estava possesso por um espírito maligno. E os fariseus, com inveja de Jesus e com raiva dele, porque ele atraía a atenção das pessoas, a multidão o seguia, a multidão dava crédito ao que ele ensinava e o que ele falava, os fariseus ficaram enciumados e invejosos dele. Então disseram que Jesus havia expulsado o demônio daquele rapaz, porque Jesus tinha sobre ele o poder do príncipe dos Beelzebus. Então eles estavam, na verdade, naquele momento, fazendo uma blasfêmia, contra o Senhor Jesus, contra a pessoa do Senhor Jesus e até contra a pessoa do Espírito Santo naquele momento. Então, quando eles disseram que Jesus havia expulsado o demônio pelo príncipe dos demônios, foi onde Jesus Cristo, então, chamou de raça de víboras, que está no versículo 34. Ninhada de cobras venenosas, na outra versão, raça de víboras. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Então, se o pensamento de alguém, se a sua mente, os seus pensamentos só tem coisa ruim, não tem como sair coisa boa da sua boca se no seu
pensamento e na sua mente só tem coisa ruim. E só havia coisa má no coração dos fariseus em relação à pessoa de Jesus naqueles dias. Então ele diz: pois a boca fala do que o coração está cheio. Então aquilo que nós falamos no dia a dia é fruto daquilo que nós pensamos, daquilo que nós guardamos na nossa mente, né? Por isso que Jesus disse que a boca só fala daquilo que o coração está cheio. E ele diz: a pessoa boa tira o bem do depósito, do seu depósito de coisas boas. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. O que é que nós temos guardado na nossa mente, nos nossos pensamentos? O que tem, o que sai de lá, né? Coisas boas ou coisas ruins? O nosso depósito nós usamos para guardar coisas boas ou coisas ruins? E aquilo que sai da nossa boca é aquilo que está guardado nesse depósito. Se forem coisas boas, sairão coisas boas da nossa boca. Se forem coisas más, sairão coisas más da nossa boca. Por isso que o escritor disse que de tudo que se tem que guardar, né, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida, na nossa versão tradicional, né? Eu afirmo a vocês, disse Jesus no verso 36, eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda a palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Então, precisamos guardar os nossos pensamentos, precisamos guardar a nossa mente, precisamos guardar o nosso coração, para que seja armazenado nele apenas as coisas agradáveis, as coisas boas, as coisas que glorificam o nome do Senhor, que trazem alegria para a nossa vida e paz para nós e para aqueles que estão ao nosso redor também. Então é preciso cuidar dos nossos pensamentos. Um outro texto que também são palavras de nosso Senhor Jesus é o texto de Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 21. Capítulo 7 de Marcos, a partir do verso 21 até o versículo 23, né? Quando o nosso Senhor diz assim: porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Se no capítulo 12 de Mateus a questão era a blasfêmia dos fariseus contra Jesus, aqui é o conceito de purificação dos judeus que Jesus está combatendo, né? Eles eram preocupados com a pureza exterior das coisas e não se preocupavam com a pureza interior. Então Jesus está falando para eles, ensinando a eles, que aquilo que contamina o homem, na verdade, não é aquilo que ele come. A impureza não está, por exemplo, na carne que porventura fosse sacrificada aos ídolos. A impureza não estava ali, porque pela oração todo o alimento é purificado, é santificado ao Senhor. Mas o que saía do coração dos homens, os seus sentimentos, os seus pensamentos, isso sim era que tornava o ser humano impuro, né? O que contamina é o que saía da mente das pessoas, do coração das pessoas, do pensamento das pessoas. Tanto que o exemplo que ele dá são esses exemplos, olha. Porque é de dentro que vêm os maus pensamentos. Veja só, os maus pensamentos são tão perigosos, biblicamente falando, quanto a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Então, todos esses pecados são
graves aos olhos do Senhor. E são eles que contaminam as pessoas, porque eles saem de dentro. Então, se a gente pega Mateus 12, esse depósito que a gente tem, se for um depósito mau, são estas coisas que vão sair de lá. Porque tudo isto aqui é mau e pecaminoso. Se for um depósito bom, coisas boas sairão desse depósito, não é? Segundo o capítulo 12 de Mateus. Então, nesse contexto, a impureza, aquilo que contamina o homem, que é impuro aos olhos do Senhor, são os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, e aí por afora vários textos que a gente leu. Então precisamos guardar os nossos pensamentos, guardar a nossa mente desse tipo de pensamento e de situação que é prejudicial à vida de todos nós. E ele diz no verso 23, tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Então, se o meu interior for impuro, não adianta eu limpar o exterior da minha vida. Vai continuar impuro. Então, eu preciso cuidar e guardar bem os meus pensamentos. Nós precisamos tomar cuidado com os nossos pensamentos. Ainda na fala de Jesus, em Lucas capítulo 7, versículo 45, nós temos aqui versículo 45, né? Em que Jesus diz assim, desculpa, irmãos, é Lucas capítulo 6. É Lucas capítulo 6, verso 45. Está escrito assim, a pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio. Então, aqui Lucas repete a narrativa de Jesus em Mateus capítulo 12. O apóstolo Paulo, tratando desta questão em Filipenses, né, lá no capítulo 4, verso 7 e versículo 8, né, chama a atenção também para o cuidado que a gente tem que ter com os pensamentos, com os nossos pensamentos. O apóstolo Paulo, ele diz, e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. A paz, veja o que ele chama a atenção, nós precisamos estar revestidos da paz do Senhor. Paz essa que só nós podemos entender, quem não é crente não compreende essa paz. Esta paz vai guardar o nosso coração e também vai proteger e guardar a nossa mente. Por que razão? Porque nós estamos unidos com Cristo Jesus. E ele diz no verso 8, por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Então, o que é que deve ocupar os nossos pensamentos diariamente? Coisas boas e elogiosas aos olhos do nosso Deus amado, né? Do nosso Senhor. Então, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente, né? Ponham aí, verso 9, ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras quanto com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Então, olha a recomendação do apóstolo, o cuidado que nós precisamos ter com a nossa mente. O cuidado que precisamos ter com os nossos pensamentos. Se os nossos pensamentos não forem bons, a nossa vida não será abençoada. Se os nossos sentimentos, pensamentos e sentimentos não forem saudáveis, nós não teremos uma vida saudável. Nós vivemos segundo aquilo que nós pensamos. Nós praticamos as coisas que nós pensamos. E o nosso pensamento precisa trazer
segurança e paz para a nossa vida, proteção e cuidado e saúde para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso ser como um todo, né? Seja ele profissional, seja ele emocional, seja ele espiritual. Meus irmãos, diz o apóstolo, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Seja Deus exaltado, seja Deus glorificado. Que o Senhor nos ajude e o Espírito Santo de Deus nos ajude, nos abençoe, a que os nossos pensamentos sejam todos eles agradáveis ao Senhor. Precisamos vigiar e orar para que Satanás não tenha domínio sobre os nossos pensamentos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém?